Boa tarde. Só esperando aqui o professor Henrique Mouta. Falar sobre mandado de segurança hoje. Esperar ele entrar aqui. Ver se ele consegue. Pessoal entrando. Tô Renato. Aí o Mouta. Conectar. E aí? Meu amigo Marcos Paulo, tudo bem, meu irmão? Beleza. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Salve, meus amigos. E essa pandemia? Pois é, rapaz, que vida é essa, né, cara? A gente reaprendendo a viver, né? Dando valor a coisas que a gente nem estava ligando, né? A questão Verdade. de ficar em casa e, por outro lado, a gente está próximo agora, né? Todo É, mundo estando em vários lugares ao mesmo tempo, o que é um lado positivo aí de tudo. Se é para falar de alguma coisa boa, essa eu acho que é uma coisa legal que aconteceu, né? A gente se aproximar mais dos amigos, né? com certeza. Deixa eu colocar aqui, fixar o nosso tema. O som tá legal aí, chegando bem? Tá ótimo, tá ótimo. Queria agradecer o aceite aí, professor Mouta, meu grande amigo, prontamente aceitou o convite aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre mandado de segurança, alguns aspectos práticos aí. Tem muita coisa para falar. E é sempre uma honra estar conversando com você, um amigo de longa data, confrade de ANEP, né? E de boas reuniões. Espero que em novembro tudo esteja normalizado para que possamos nos encontrar aqui em Rio Branco, no Acre, né? E o professor Henrique Mouta dispensa apresentação, tem um dos maiores livros aí de mandado de segurança do Brasil. Ele é pós-doutor na Universidade de Lisboa, procurador do Estado do Pará, professor do IDP, do CESUPA, do PPGD, não é isso? E Exato. um grande processualista brasileiro. Obrigado, Mouta, por ter aceitado o convite para a gente falar de um tema tão importante e tão presente no cotidiano aí de todos os profissionais do direito, que é o mandado de segurança, e ninguém melhor do que você para falar do mandado de segurança. Ontem eu assisti a live, você estava falando sobre mandado de segurança também com o professor Daniel Assunção, né?
E agora, oportunidade aqui que nós temos de ouvi-lo aqui no estado do Acre. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Marcos. Até eu falei isso pelo WhatsApp para ti, né? Que falar de mandado de segurança em uma hora, com certeza não é vencer todos os aspectos práticos dele, né? Então, ontem foi bem legal. Eu até comentei que eram duas lives do mesmo tema, né? Ontem e hoje também. Mas com certeza a gente só vai crescer mais ainda no debate, na polêmica. Todo mundo está falando bastante de mandado de segurança, especialmente agora, em que tudo é para ontem, em causas de saúde. Então, o mandado de segurança acaba sendo um instrumento muito utilizado também e a gente sempre tem dúvidas, né? Como usá-lo corretamente na prática. Então, eu agradeço a oportunidade. Para quem não sabe, já estive aí em Rio Branco 2 vezes e é uma cidade que eu gosto bastante. Sou colega do Norte, né? Apesar do nosso estado, nossa região norte ser tão grande, é um país muito maior do que muitos países da Europa, mas nós somos da mesma região, Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, meus amigos de Rio Branco e do resto do Brasil que está entrando aí. E vamos ver se a gente consegue 1 hora conversar sobre os aspectos mais interessantes aí, pontuais do mandado de segurança. Sou todo ouvido. Vamos lá, Marcos. E, Mota, assim, eu acho que o primeiro assunto que tu já falou aqui é o que eu queria que você comentasse já nesse início, que é a grande utilização do mandado de segurança nessa época de quarentena, né? Nós tivemos algumas resoluções procedimentais aí do CNJ, mas o mandado de segurança é o instrumento que está sendo utilizado, pelo menos aqui no Acre, né? Sobretudo para garantir o acesso à UTI, o acesso a respiradores. Queria que você falasse como é que você enxerga essa utilização do mandado de segurança nessa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Atual crise aí. Eu diria, Marcos, para a gente começar a conversar, que não é tanto o mandado de segurança que está sendo utilizado para resolver os nossos problemas das crises inúmeras que a gente está vivendo hoje. Eu te diria que hoje o que está sendo mais usado é a tutela provisória. Seja ela em mandado de segurança, seja ela em tutela antecedente, seja ela em ação civil pública, seja ela em ação de conhecimento e procedimento comum, discutindo leito. Nós estamos vivendo agora, e eu acho que o nosso momento jurídico é muito feliz para falar isso, numa verdadeira rediscussão dos direitos fundamentais. E eu tenho feito lives também sobre tutela provisória e venho dizendo que a tutela provisória está sendo o grande instrumento de tutela dos direitos fundamentais em qualquer instância, seja numa ADI proposta aqui no Supremo, seja uma hipótese de alguém pedindo leito em Rio Branco, numa ação popular, numa ação civil pública, no mandado de segurança. Então, não é apenas o mandado de segurança, mas como o mandado de segurança é talvez o mais fácil de a gente trabalhar, o que primeiro vem à mente, a tutela provisória pedida dentro do mandado de segurança, às vezes o único problema são os requisitos, né, do direito líquido e certo, a prova pré-constituída, mas o mandado de segurança sem a tutela provisória, para garantir uma internação, um medicamento ou algo parecido, ele não vai alcançar o resultado que você quer. Na verdade, só para completar esse raciocínio, que eu acho bem interessante a gente pensar, e o momento é esse, a nossa vida jurídica está se resolvendo por tutela provisória. Porque não vai ter um momento de tutela definitiva, não vai existir. Garantiu a internação, acabou, se Deus quiser, até o final do ano. Eu nem estou jogando mais para julho, Marcos, eu já estou jogando no final do ano. Garantindo em novembro para garantir nosso encontro da ANEP em Rio Branco. Mas, havendo uma tutela provisória agora e se resolvendo esse problema todo que a gente está vivendo em 4, 5 meses, vai se resolver, vai se julgar definitivamente para quê? Para confirmar a tutela? Basicamente, a gente está vivendo as nossas maiores crises via tutela provisória. E, se for objeto de mandado de segurança, o mandado de segurança concedeu a liminar e praticamente se exauriu. Porque é uma internação, é uma cirurgia, é um medicamento. Então, você vai julgar o mérito em qual momento? Isso é um belo binômio que a gente tem que estabelecer, da chamada crise da decisão de mérito. Estou refletindo muito sobre isso, Marcos. E é a oportunidade de eu falar aí para os amigos. Crise da decisão de mérito. A gente não precisa de decisão de mérito para nada. Porque a gente está resolvendo as nossas vidas em tutelas provisórias. Inclusive, numa última live, eu disse
que resgatamos a tutela antecipada antecedente, que a gente só dava exemplo em sala de aula de matrícula de filho em colégio, de passaporte, de retenção de documento. A tutela antecipada antecedente é para isso. Ela está resgatada, ela foi reencontrada. É para essa hipótese de crise que a gente está vivendo. Não necessariamente no mandado de segurança, mas em outras situações também, né? E aí, Mouta, aqui no Acre a gente está na iminência aí de ser decretado lockdown, né? E aí já tem a orientação de suspensão novamente dos prazos. Como é que você vê em relação a isso, essa tutela de provisória em mandado de segurança, digamos assim, com o prazo suspenso? Você entende Uma que coisa, nesse caso não... Não, uma coisa é suspender o prazo, outra coisa é tutela provisória, né? Independente dos prazos em processo eletrônico ou físico, é outra briga, né? Aquela resolução do CNJ que está no Brasil inteiro brigando, tentando interpretar se é no estado todo, se não é só no local do lockdown. O Belém está em lockdown, que é a minha cidade, né? Apesar de eu morar em Brasília, eu sou de Belém, toda a minha vida é em Belém, então Belém está em lockdown, região metropolitana, e aí se discute se vai estender. Travou aí um pouco. Para mim travou aqui. O professor Henrique caiu. Caiu, com certeza. Olha aí como é que são as coisas. Na internet do Acre está melhor do que a internet lá de Brasília. A gente está bem, então, nesse ponto. Só aguardar o professor Henrique Mouta, tá, pessoal, voltar. Um grande expoente aí da advocacia pública do Brasil. Fera no mandado de segurança, e ele foi derrubado aí pela nossa internet do Acre. Quer dizer, foi derrubado pela internet de Brasília, né? Infelizmente, Brasília não tem a tecnologia necessária. Será que ele não pagou a internet? Pode ser também. Já responda aí, tá, irmão? Vamos ver aqui. Já tá acessando aqui. E aí, Marcos, quem caiu? Eu caí ou você caiu? Eu não entendi. Foi eu que caí? Não, tu tem que pagar a internet, né, cara? Senão fica difícil. Pois é, rapaz. Olha, não pode cortar a internet. Pedir tutela para restabelecer a internet. Olha, já Tá aí, boa, Renato. Vamos fazer aí, impetrar uma maneira de segurança, dizendo que é direito líquido e certo, né? E que não pode cortar a internet. Mas, como é que você estava falando? A questão do lockdown, né? Lockdown. Então, só para completar o raciocínio, havendo lockdown, a primeira discussão que talvez vocês vão ter que travar aí, junto com a OAB, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, que é Acre e Rondônia, é o limite dessa suspensão. E, independente disso, para impetrar mandado de segurança, não há problema nenhum, porque uma coisa é o prazo estar suspenso, outra coisa é a necessidade de uma tutela provisória. Perfeito. Essa tutela provisória pode ser concedida até no plantão, no sábado, no domingo, etc. Com certeza. É um plantão extraordinário, né? Deixa eu ter uma pergunta aqui do Ilmo, antes da gente avançar para o próximo ponto aqui que eu separei. A tutela de evidência deferida liminarmente em MS e não impugnada tem aptidão para formar coisa de julgada material? É aquela estabilização, né? O que tu acha? Não, ele está falando da tutela de evidência. De evidência. Não é a tutela antecedente. Não, a tutela de evidência é uma tutela provisória que precisa ser confirmada a posteriori. Então não há que se falar em coisa julgada. O fundamento da tutela de evidência é que não há urgência. Mas, tecnicamente, ela precisa de confirmação. A única que, teoricamente, pode estabilizar é a antecedente. É a tutela antecedente. E eu, pelo menos, me posicionei, por enquanto, inclusive está na minha edição nova do livro, do Mandado de Segurança, que eu não tinha escrito sobre isso,
E Eu aí me precisa manifestei impugnar? pelo encabimento, eu me manifestei pelo encabimento da tutela antecedente do mandado de segurança. Que não, o procedimento do mandado de segurança não estaria permitindo a tutela antecipada via antecedente. Mas a incidental, como ele perguntou aí, de evidência, não vejo problema, mas ela vai precisar ser confirmada a posteriori, ela não vai gerar coisa julgada. Moto, tem aqui, nós acho que não é só um problema aqui, mas é um problema de muitos advogados de quando você tem a certeza de que ali cabe mandado de segurança ou não. Eu acho que o conceito de eu li o teu livro, né, quando tu fala de direito líquido e certo, e eu sempre fico com essa dúvida que é angustiosa sobre será que cabe uma tutela ou será que é melhor irmos logo pela ação, pelo procedimento comum, com um pedido de tutela de urgência, né? Qual seria a dica que tu daria para os colegas aqui do Acre em relação a isso, para fazer essa análise inicial aí antes de ajuizar o mandado de segurança ou não? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que pensar se tem ou não o direito de demandar contra ato da Fazenda Pública, que eu chamo no livro de direito subjetivo ou direito potestativo. Tendo isso, vamos pensar a parte probatória. Se você tiver alguma necessidade de uma produção probatória maior, escapa do mandado de segurança, porque eventualmente tu vai conseguir a tutela provisória dentro de um procedimento comum. Então tu tens que atender aos requisitos. É ato de autoridade? Eu consigo nominar a autoridade ou é ato do Estado? Ou é ato do município? Porque se eu não conseguir nominar uma autoridade, não é cabível o mandado de segurança. Foi um ato ilícito praticado pelo poder público, isso é processo de conhecimento, procedimento comum. Então eu tenho que ter essas dicas. Primeiro, a presença do ato de autoridade, governador, secretário, etc. Eu tenho que ter um direito que admita imediata comprovação, porque nem é o direito que é líquido e certo, na verdade, é o fato que é provado de plano. A liquidez e certeza vai ser demonstrada no curso da ação. E a terceira característica é a questão da competência. Eu tenho que saber onde me impetrar. Eventualmente eu estou aí em Rio Branco e vou ter que impetrar um mandado de segurança no STJ. Se eu quiser discutir um eventual direito líquido e certo à nomeação de um concursado num cargo federal, e o ministro aqui está negativando essa nomeação, independente de onde eu estiver, eu vou ter que ajuizar e impetrar no STJ. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Porque o mandado de segurança, é importante os amigos saberem isso, ele não é um procedimento especial impositivo, obrigatório. Ele é um procedimento especial voltado para a parte. Ao contrário, por exemplo, da desapropriação, que é um procedimento especial obrigatório. Então, se é feito o mandado de segurança para me beneficiar, eu posso abrir mão dele. Mesmo eu estando dentro de 120 dias, eu posso dizer, não, eu vou entrar com uma ação anulatória de ato administrativo. E na prática, Marcos, se eu conseguir a tutela provisória, antecedente ou incidental, a esta ação de processo de conhecimento e procedimento comum, pode ser até muito mais rápida a tutela do que no mandado de segurança. Porque, de repente, o meu mandado de segurança vai ter que ser impetrado no STJ. E a minha ação anulatória pode ser na Justiça Federal aí de Rio Branco. E, de repente, na Justiça Federal de Rio Branco, eu consiga um grau de convencimento para uma tutela provisória de uma maior monta do que se eu apresentar aqui no STJ, onde a interpretação vai ser feita pelo ministro. Oxalá que nós estamos na fase do processo eletrônico. Então, não vai ter grande dificuldade eu acessar o site do STJ. Eu considero do STJ e do STF os mais fáceis de se peticionar. Eles praticamente são autoexplicativos. Então, na época do processo físico, tu tinha que contratar um advogado aqui para fazer isso. Na fase do processo eletrônico, não. Não é PJE, mas é altamente didático o site do STF. Então, são coisas, só para eu completar aqui, eu acho que vale a pena o colega advogado pensar a questão do procedimento, que é mais enxuto do mandado de segurança, a questão da competência, porque você vai ter que deslocar eventualmente para o TJ ou para o STJ ou para o STF, dependendo da autoridade coatora. O procedimento também tem uma coisa que eu deixei para o final. Honorários. Então, às vezes, você prefere entrar com uma ação anulatória porque você pode discutir eventuais honorários advocatícios e o do mandado de segurança, por previsão legal, não há honorários. Então, eu já ouvi colega falando isso, Marcos.
Eu não vou impetrar mandado de segurança porque eu não tenho honorário sucumbencial. Quer dizer, eu não vou impetrar mandado de segurança porque não tenho honorário sucumbencial. Eu prefiro entrar com uma ação anulatória e pedir tutela antecipada. Seja feliz. Porque se você não conseguir a tutela antecipada, incidental, esse procedimento vai demorar demais. E, de repente, o mandado de segurança seria mais enxuto, porque são 4 fases, né? Inicial, informações, Ministério Público e decisão. Tá bom? Ok? Então, são coisas que a pessoa tem que ponderar na hora de impetrar ou não o mandado de segurança. Tem até aqui uma pergunta que fazia parte até do meu, né, de alguns questionamentos que eu tinha separado aqui para te fazer, do Ilma aqui, ó. É possível a aplicabilidade da teoria da incampação em MS ajuizado contra ente público, onde o agente público / autoridade coatora responda o mérito do right? Tem... Quem perguntou isso aqui? Ilmo Moreira. Tá, Ilmo. Oi, Ilmo. Irmãozinho, só lembrando que a questão da teoria da incampação, ela é uma teoria do direito administrativo, né? E aí isso aí é para a gente lembrar que quem primeiro começou a escrever sobre mandado de segurança, ainda no século passado, lá em 1950, na época da primeira lei, foram os professores de direito administrativo, né? É, quase isso, né? Eu sou da década de 70, né? Mas quem começou a escrever de mandado de segurança... Mas tu estudou o código de... Sim, estudei os 3 códigos. 3 códigos, claro. Passou pelos Você sabe 3 que... códigos, então? Não passei. Eu estudei os 3 códigos, né? 39, 73 e 2015. Mas deixa eu contar essa história para o Ilmo. Então, quem começou a escrever sobre mandado de segurança foram os autores de direito administrativo e de direito constitucional. Eri Lopes Meirelles, os professores de direito constitucional também, Luiz Abadi Figueiredo, etc. A turma do processo só começou a escrever sobre mandado de segurança no final do século passado. E a gente veio se meter para contaminar o procedimento do mandado de segurança. Por que eu estou falando isso? Porque a teoria da encampação, ela é de direito administrativo. Ela é uma teoria ligada a ato administrativo, com validação de ato administrativo pela autoridade maior, que adentra no mérito e confirma o ato da autoridade menor incompetente para praticar aquele ato. E essa teoria da encampação foi trazida para o mandado de segurança, sempre cobrada em concurso público, etc. Quais são os requisitos? Existe um repetitivo no STJ, com aplicação nacional, né, eficácia, portanto, para todos nós, precedente obrigatório, dizendo quais são os requisitos para a encampação. Primeiro, a autoridade maior tem que adentrar no mérito e, portanto, confirmar o ato que foi praticado. 2, tem que ser competente o mesmo tribunal. O STJ, então, até comentei ontem com o Daniel, ele me fez essa pergunta também, e o STJ tem uma posição muito restritiva em relação à encampação quando muda a competência. Então, se, por exemplo, a autoridade mudar a competência do STJ para o TJ, o TRF da primeira região, que é o nosso, mudou a competência, não cabe a teoria da encampação. Então, quais são os requisitos? A autoridade tem que ser maior, tem que ser superior, tem que entrar no mérito e não pode mudar a competência. Na prática, quem faz as informações é o advogado público. Então, eu já vi muitas informações onde ele não entra no mérito. Ele só fica na preliminar de legitimidade da autoridade coatora justamente para não encampar. Eu acho isso aí contraproducente, né? Porque a gente está vivendo um sistema processual absolutamente preocupado com o mérito. A gente fala de primazia de mérito como requisito maior do processo. E como é que então eu não vou permitir a encampação? A encampação é primazia de mérito. Existem atos administrativos complexos, com várias autoridades atuando, que a gente não sabe quem é o competente. Então a gente sempre puxa para o maior. Se o maior é o secretário, eu impetro no tribunal. Se o maior é o ministro, eu impetro no STJ, para evitar a revogação e eventual de extinção do processo. Mas existem requisitos, e esses requisitos estão no repetitivo do STJ para a teoria da encampação. Valeu, Irmão. Obrigado. Registrar aqui a presença do Alexandre Bartioli, grande Bart, do Dr. Gabriel Menando, procurador da Fazenda Nacional. Tem mais uma pergunta aqui só para a gente avançar. Seria obrigatório, então, indicar a autoridade coatora só contra o ente público? Ele seria extinto, o MS? Não, seria extinto. Foi aquilo que eu falei há pouco, da questão da estratégia do advogado, né? Se eu não sei quem é a autoridade coatora, se está difícil de eu verificar, se o mandado de segurança tem um cunho pecuniário, caráter indenizatório, eu não posso fazer mandado de segurança.
Se a minha pretensão tem outro viés que não seja de obrigação de fazer, obrigação de conduta, eu não posso usar o mandado de segurança. Então, se eu tenho, por exemplo, uma possibilidade, uma pretensão em desfavor do Estado do Acre, por exemplo, eu não consigo identificar quem é a autoridade, não vou para o mandado de segurança porque ele vai ser indeferido. Ou, no mínimo, vai ser emendada a inicial para se indicar a autoridade coatora. Então, é melhor se ajuizar uma ação lá na vara da Fazenda contra o Estado do Acre, e aí você aponta o Estado como responsável. No fundo, o Estado também é o réu no mandado de segurança. Ele também é o réu. Eu aproveito para falar uma coisa, deixar mais essa informação. É possível a mudança? Pois é, exatamente. A mudança da autoridade coatora? Transmissão de pensamento. Nós estamos falando tanto em primazia de mérito, tem um código preocupado com as decisões instintivas, com a correção dos vícios do processo. O 139 tem 2 incisos muito bons. O 4, que é o das medidas atípicas, tu pode me perguntar depois se cabe medida atípica no mandado de segurança. E o 9, que é correção de vício processual. Está no código. Tem que trazer isso para o mandado de segurança. Então, o que é correção de vício processual? Corrigir a autoridade coatora. Ao invés de se extinguir o mandado de segurança por um defeito, que às vezes acontece, porque o ato é complexo, a gente não está vivendo lá dentro da administração pública, eu não sei quem praticou o ato. Então, por que não se aplica o 338 e o 339 no mandado de segurança para se corrigir a autoridade coatora? Tem um enunciado, um dos fóruns que a gente participa, eu acho que é o FPPC, um dos enunciados do FPPC especificamente fala disso. É possível alterar a autoridade coatora, porque, no fundo, o réu é o Estado. A ré é a União. Só que eu vejo a jurisprudência ainda muito vacilante. Não está assumindo ainda esse papel de protagonismo, esse papel de primazia de mérito. Eu ainda tenho visto muitas decisões extinguindo o mandado de segurança por indicação errada da autoridade coatora. Tem vários precedentes no STJ também extinguindo quando, por exemplo, altera a competência. Em vez do STJ mandar para o TRE, travou. Será que vai cair de novo? O Acre dando show aí em instabilidade de internet, hein? Contra Brasília, multa. Vamos ver. Ó, ele caiu. Caiu. Ele caiu de novo. Quando ele voltar, vou ter que chamar ele de vascaíno, porque não é possível. Daqui a pouco vai pedir música fantástica. Vamos ver. Ó, chegou de novo. Não apareceu aqui. Cadê? Bora. Se conectando. rapaz, caí de novo, cara. Tu tá igual o Vasco, hein, cara? Verdade, né? 2-0 já pro Flamengo aí, porra, né? Porra. 2 quedas. Sim, mas aí deu para entender a questão da mudança da autoridade coatora, né? Então vamos embora, vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que eu tenho percebido, né, é a relação, o aumento, na verdade, da utilização do mandado de segurança com o advento do 1015, né? CPC. Né? O 1015 traz um rol taxativo, e aí o que os advogados começaram a fazer? Bom, se não está no 1015, vamos enfiar mandado de segurança para tentar impugnar a decisão judicial. Né? Mesmo com o STJ tendo, né, feito lá a teoria da taxatividade mitigada, eu acho até que naquela decisão o próprio STJ deveria já estabelecer quais eram os casos, né? Já fazer um rol, já que é para bagunçar, que bagunçasse logo e fizesse o rol das situações, porque o próprio STJ depois ele vem dando outras decisões, dizendo que cabe agravo de instrumento, quando, na verdade, aquela decisão deveria ter sido uma decisão só, igual como foi feito, como o STJ fez, por exemplo,
com a questão da judicialização da saúde. Ele estabeleceu lá os requisitos para se ajuizar ações referentes à saúde. Deveria ter feito isso, mas o fato é que, no meu sentir, houve um aumento do mandado de segurança. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Tua opinião. O mandado de segurança serve mesmo para impugnar a decisão judicial? O que tu acha? Bom, vamos lá. Esse é um dos temas mais complexos do mandado de segurança hoje. Eu iria te dividir em dois grupos, tá? O primeiro grupo é das decisões interlocutórias e recorríveis. E aí entra nesse primeiro grupo o juizado, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral. Onde a porta está fechada para recurso, em tese você pode aplicar o artigo 5º da lei. A lei fala isso, cabe mandado de segurança contra a decisão judicial. Então, se não tem recurso, tem que caber mandado de segurança. Alguns juízes... Desde que, lógico, né? Desde que tu tenhas o vício teratológico, é o direito líquido e certo à decisão judicial correta. Mais ou menos essa é a discussão. O que aconteceu lá no nosso 1015? Primeiro contando a história em 2 minutos aí para o pessoal acompanhar a gente. Isso nasceu para dar errado, né? Desde a época do projeto a gente estava dizendo, isso vai dar errado. Isso não vai dar certo. O STJ quis, enfim, simplificar um procedimento e resgatar, falando do Código 39, uma sistemática lá do século passado, que era a irrecorribilidade separada das interlocutórias. Mas isso estava na cara que não ia dar certo, o recurso único no processo civil, em razão da complexidade das situações jurídicas. Então, sancionado o Código, começaram os problemas a surgir. Competência, segredo de justiça, indeferimento de prova, situações que não estão no 1015 e que a justiça teve que se decidir. De início, se aceitava o mandado de segurança. Eu me lembro que eu escrevi um texto em 2016, logo que o código entrou em vigor, dizendo, cabe mandado de segurança, foi resgatado o mandado de segurança contra a decisão judicial, está aqui o lugar dele, o código foi ruim no 1015, ele fechou a porta. Querido Pedrão, acho que o Mota vai pedir música agora, hein? Será que é agora que ele vai pedir música? Será que é agora que ele vai pedir música? Nunca pensei que eu ia dizer isso, mas a internet da Oi é muito boa. Ah, voltou. Pelo menos não caiu de vez. Né? Tá me ouvindo? Travou de novo. É a tua internet, Mota. Não é a minha, não. Oi, já. Agora. É a tua internet. Vamos embora. Então, como eu estava dizendo para ti, a intenção do código foi deixar o mandado de segurança contra a decisão judicial. Foi essa, sem dúvida. Mas veio o STJ, nesse famigerado 1015, que eu acho que é um dos piores dispositivos do código, e criou o tal do rol taxativo mitigado, e eu fiz uma recente pesquisa e vi que de lá para cá não se aceita mais mesmo. Por quê? As situações que seriam passíveis de mandado de segurança são acobertadas pelo rol taxativo mitigado. Fizeram um puxadinho para acatar ali todas as hipóteses que poderiam ser passíveis de mandado de segurança. Então, o STJ não admite mandado de segurança nas hipóteses de interlocutória em processo de conhecimento, procedimento comum, porque ele entende que está abarcada no tema 988, que é o tema das interlocutórias. Só para eu completar, eu estou terminando de escrever um texto agora, tentando resgatar a recorribilidade das interlocutórias com o CPC mais o STJ. Aí eu cheguei à conclusão que esse 988, tema, não resolveu o problema. Porque a gente ainda tem uma série de outras situações que não estão ali, que o taxativo mitigado não englobou, inclusive, por exemplo, quem atua em recuperação judicial e falência, tem um tema no STJ para definir se as decisões interlocutórias na recuperação judicial ou em falência estão atingidas pelo 988. Quem gosta de processo coletivo, o STJ está toda hora discutindo se a recorribilidade do processo coletivo
se submete ao rol do 1015, taxativo mitigado. Ou seja, a pior aula hoje, Marcos Paulo está me ouvindo, estou vendo outros professores aqui, Pedrão está aqui, né? Bruno está aqui, e outros amigos que estão por aqui também. A pior aula hoje é rol do artigo 1015. Qual é a história da recorribilidade? Qual é a interlocutória recorrível hoje? E eu volto a dizer, o espírito do código foi permitir mandado de segurança. Sem sombra de dúvida. Ele olhou para isso. Aí vem o STJ, pensa de outra forma. O que a gente pode refletir é até onde o STJ pode ir fechando uma porta que o próprio legislador deixou aberta, que é a porta do mandado de segurança contra a decisão judicial. O STJ pode fazer isso? Fez. Não só fez, como ele tem decidido que não cabe mandado de segurança, porque as situações estão atingidas pelo taxativo mitigado. Como é que está funcionando o pedido de prova? Aqui no Acre não tem jeito, o TJ não está aceitando agravo contra indeferimento de prova. Não, agora está no rol taxativo isso. Ou eu vou fazer igual o Ilmo está dizendo aí, entra com AIMS. Porque, ó, indeferimento de prova é o que ele está dizendo no rol taxativo mitigado. É o tema 988. Urgência e imprestabilidade de argumentação na futura apelação. De nada adianta indeferir uma prova de uma perícia que eu acho importante se eu vou valorar isso lá na futura apelação. Exatamente, o rol taxativo mitigado é para isso. Se o TJ não está admitindo agravo, vai ter que admitir mandado de segurança. Porque ele não pode deixar eu perder essa prova, porque eu vou perder. Imagina uma prova circunstancial de saúde, como a gente está vivendo agora na crise do Covid. Nossa. Se eu não produzir essa prova agora, quando é que eu vou produzir? Nunca mais. Então, ou é mandado de segurança, eu ainda acho que é, romanticamente falando, eu acho que é mandado de segurança. Agora, do ponto de vista prático, eu entraria com agravo e mencionaria o taxativo mitigado, dizendo que cabe agravo sim, porque essa prova será imprestável se eu for alegar no futuro. Eu vou perder o meu direito à prova porque ela vai se perecer no tempo. Aí não está se admitindo agravo, é? Não está se admitindo. Mesmo com a... E o pior é o problema na fundamentação, né? Porque você tem que fundamentar que não entra na hipótese do taxativo mitigado. O problema é que o STJ ele traz parâmetros para aplicação. Então, ele deixa de uma forma meio subjetiva, meio abstrata, para evitar justamente aquilo que eu falei, de estabelecer um rol de situações. Mas no obter dictum dessa decisão, consta a hipótese da prova, a hipótese do segredo de justiça, a hipótese da competência, a hipótese, tem mais uma, do indeferimento do segredo de justiça à justiça gratuita. São esses os casos que foram no obter dictum discutidos para criar essa tese guarda-chuva. Essa é a famosa tese guarda-chuva, cabe tudo ali dentro. Qualquer argumentação que você enquadre que é urgente, pode perder o direito se eu não alegar agora, vai estar nesse rol do 1015 taxativo aí. Perfeito. Moto, separei aqui também, né, a questão da primazia de mérito no recurso ordinário. O que tu poderia me falar aí em relação... Porque, na verdade, assim, né? Pelo menos aqui, existe E aí eu queria até que você falasse um pouco também sobre o recurso ordinário. Você que está aí em Brasília, acompanha tudo do STJ, sai alguma coisa do STJ, parece que mora no STJ, né? Sempre está por dentro de tudo, né? E aqui, especificamente no Acre, quando se tem uma ordem denegada, enfim, existe meio que um receio, né, de se interpor o recurso ordinário, né, justamente pelo fato de que os colegas aqui eles não acreditam que isso possa ser revertido no STJ, ou imaginam o seguinte: o ordinário vai chegar no STJ, vai ser julgado daqui a 2 anos, né? E ele funciona como apelação. Então a ideia que se tem, né, no extremo norte do país é que isso não vai ser julgado nunca. Queria que você falasse um pouco sobre esse recurso em mandado de segurança e falasse também um pouco da experiência aí no STJ, como é que o STJ encara isso, demora mesmo, e também falar um pouco também da primazia de mérito, né? O STJ ele tem uma jurisprudência muito defensiva em relação a tudo. Tudo que for possível
barrar, né, vai ser barrado. Infelizmente, não tem nem como usar a súmula 7, né? Não, ela não se aplica nesse caso, né? Não tem como usar, mas se pudesse, Ela não se aplicava. aplica. Eu vou te Porque dizer uma coisa, vou ela te vai ser dizer, processada. O recurso vai ter que ser processado. é, Marcos, eu vou dizer uma coisa para ti. Primeiro, em relação à experiência, né? O recurso ordinário, ele necessariamente vai para uma das duas turmas de direito público. Só para lembrar os amigos aí, são 6 turmas no STJ, primeira e segunda de direito público, onde se concentram essas ações envolvendo a fazenda pública. Terceira e quarta são de direito privado, é onde está se interpretando mais o CPC. As grandes discussões do CPC são na terceira e quarta turmas. É exemplo do rol taxativo mitigado, que é oriunda, a discussão é oriunda da ministra Nancy Andrighi, que é da terceira turma. Ela foi a relatora. E as duas turmas penais, quinta e sexta. Então, o ROMS, ele necessariamente vai ser julgado por um dos ministros da primeira e da segunda turma. E aqui no STJ, eu diria para ti que entre 70% e 80%, é no achômetro isso aqui, é a minha experiência, né? Esse recurso ordinário vai ser julgado monocraticamente. Muito difícil esse recurso ordinário ser julgado de forma turmária. E aí, eventualmente, improvido ou não conhecido o ROMS, caberia agravo interno para a turma. Mas para aquele que quer interpor, vale a pena, tá? O recurso ordinário ele tem devolutividade ampla, ele pode discutir direito local, ele pode discutir matéria probatória que está ali nos autos do mandado de segurança, é prova pré-constituída. Ele não tem as restrições do RE e do RESP. Inclusive, ele não é fungível. Eu vejo muita gente errando na prática e tendo um acórdão aí do TJ do Acre, denegatório do mandado de segurança, ele entra com recurso especial. Não é fungível. O STJ considera erro absurdo, né? Absoluto, você entrar com RE ou RESP quando é caso de RO. Pois bem, o que é a primazia de mérito? A gente está acostumado em sede de recurso, né? O ponto de partida é o 1013, que é o artigo da apelação, que está lá no parágrafo 1º, dizendo, em caso de sentença anulada, extinta, etc., o tribunal pode reformar e julgar o mérito propriamente dito. Esse 1013 se aplica ao mandado de segurança? A gente tem que separar em 2 grupos, né? O mandado de segurança que é impetrado no 1º grau, e aí o recurso é a apelação, e eu não vejo problema em aplicar a teoria da casual madura, ela é possível sim, porque é a apelação no mandado de segurança. Então vamos imaginar que o sujeito impetra o mandado de segurança no 1º grau de jurisdição, lá na vara da fazenda, e tem uma decisão extinguindo o mandado de segurança por falta de prova pré-constituída. Então, tecnicamente falando, é sem mérito. Interpõe a apelação, peça tutela provisória na apelação, quem sabe você consegue na apelação um adiantamento de fato que você não conseguiu no grau de origem e cabe teoria da causa madura. O CPC, no 1027, quando ele fala do recurso ordinário, ele fala, ao recurso ordinário se aplica o mesmo requisito da apelação. Então, se for um acórdão do TJ do Acre, extinguindo o processo por um defeito de forma, um defeito processual, e essa parte entra com recurso ordinário, por que não o STJ julgar o mérito logo lá em cima? Por que não admitir no RO a teoria da causa madura? A semelhança da apelação. Eu entendo que sim, o CPC diz que sim. Mas ainda existem decisões agora, pós-CPC de 15, que o STJ mantém uma restrição. Ele entende que não cabe teoria da causa madura no recurso ordinário. Eu vou mais além. Eu até ontem falei com o Daniel isso, que eu estou revisitando o pré-questionamento. Para mim, em razão da primazia de mérito ser um princípio, uma norma fundamental, mesmo em caso de recurso especial, que não é a hipótese que a gente está falando, poderia se falar em causa madura. O STJ diz que não pode por causa do pré-questionamento. Será que o pré-questionamento é mesmo um obstáculo à causa madura? No caso do RO, não tem pré-questionamento. Não tem pré-questionamento porque é o corpo da apelação, a cara da apelação, é o direito a um grau a mais de jurisdição em caso de denegação da segurança. Mas se fosse ao contrário, concedida a segurança ou denegada a segurança, você poderia falar em primazia de mérito em outros recursos também? Eu acho que sim. Se segue a mesma regra da apelação, aplica por simetria. Também não vejo problema nenhum. Moto, tem mais uma pergunta aqui. O STF
tem essa jurisprudência defensiva no MS, observei uma decisão em que o ministro Gilmar Mendes mitigou o próprio prazo decadencial sob o argumento de segurança jurídica. Teve uma decisão do STF nesse sentido, que ele julgou o mérito do mandado de segurança e ultrapassou o prazo decadencial. Ele não decretou, ele reconheceu, mas ele passou por cima. Eu lembro dessa pergunta, quem foi que fez aqui? Do Ilmo. Obrigado de novo, Ilmo. Porque tem um outro caso interessante, que é uma loucura. Isso é a famosa loucura jurídica, interpretativa, enfim, que a gente tem que pensar. Olha, quando a gente impetra mandado de segurança contra a decisão judicial, é porque a decisão judicial tem o vício de teratologia e, tecnicamente, não tem recurso com efeito suspensivo. Mas o prazo do mandado de segurança é 120 dias. Está na lei do MS. Só que quando ele é impetrado contra a decisão judicial, o prazo é o prazo do recurso. E o STJ tem precedente dizendo que o prazo do recurso é 5 dias, por causa dos embargos de declaração. Qual é o argumento? A decisão não pode transitar em julgado, porque aí não cabe mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado. Então, se você quiser impetrar, foi bom até a pergunta do Ilmo para lembrar disso, que o prazo decadencial hoje de 120 dias, ele está em absoluta ebulição. Ora se desconsidera, ora se diz, olha, não é 120 dias não, o prazo é 5. Porque se é contra a decisão judicial e a decisão judicial está passível de embargo de declaração, se tu quiser impetrar mandado de segurança, tem que ser em 5 dias. Não está na lei isso, mas o argumento é de que, após os 5 dias, que seria o prazo dos embargos, cabível contra qualquer decisão, aquela decisão iria transitar em julgado. Logo, não caberia mais mandado de segurança. Então, mais do que isso, Ilmo, existem interpretações, pode jogar aí, pesquisar no site do STJ, afirmando que o prazo em mandado de segurança contra a decisão judicial, quando cabível, é de 5 dias, que é o prazo dos embargos de declaração. É absurdo. É absurdo, né? Para a gente já chegar na parte final, Mota, eu queria muito... Pois já acabou o tempo, né? Vem cá, cada caída minha não renovava o tempo, não. Podia ser embargo de declaração, né? Podia embargo de declaração, zerar o prazo, né? Eu acho que a gente deveria preparar esse embargo aí. Falar sobre o tema que é um tema que eu estou escrevendo na dissertação. Já estou na parte final já. E eu li o teu artigo, né, sobre esse tema, que é a aplicação das medidas atípicas no mandado de segurança. O que você tem a dizer aí sobre a aplicação do 139, inciso 4. Primeiro, né? Eu vou começar assim. Aplica medida atípica contra a Fazenda Pública. Eu vi que nós temos aí alguns advogados públicos aqui, o doutor Alberto, procurador de Estado aqui, o doutor Gabriel, que é procurador da Fazenda. Tem um outro aí que também que eu não... Não, mas vou deixar os meus amigos tranquilos. Tá todo mundo preocupado. Não, vou deixar os meus amigos tranquilos. Vou deixar os amigos tranquilos porque o CPC já protege o advogado público em relação à multa, né? Previsão legal, o advogado público não está sujeito à multa. Tu sabes que eu tenho falado com o teu orientador, né, Marcos? Meu amigo Elias, né? Meu amigo Elias. E já me deixei à disposição para a tua banca. Se for aqui, ou se for lá em Marília, enfim, a gente vai, ou aqui mesmo na internet, se eu for convidado, eu participarei com o maior prazer. Tu vais falar sobre medida atípica no mandado de segurança, é isso? Não no mandado de segurança. Eu proponho novos estándares de aplicação. É bem ousado o que eu vou propor, né? Que não existe hierarquia entre medida típica e atípica, que seria possível, em determinados casos, você aplicar uma medida atípica quando existia medida típica. Sim. Caso de prisão, alguns casos, a medida atípica é melhor do que a típica. É mais efetiva. A prisão civil, se você faz um parcelamento, para mim, seria mais efetivo. Enfim. Uma ação de alimentos, é melhor prender o sujeito ou fazer o parcelamento? Ou bloquear a conta dele, ou bloquear o Bacen, pode ser mais efetivo. Concordo contigo, a gente vai conversar sobre isso. Mas em relação ao mandado de segurança, o que a gente vai pensar de medida? A multa é medida atípica? Primeira pergunta é essa. A multa, a jurisprudência vai para todos os lados. Tem multa no mandado de segurança diretamente para a autoridade, tem multa no mandado de segurança diretamente para a fazenda. Punição, né, multa? A multa tem para os dois lados. Tá? A medida atípica, vamos imaginar aqui, que seja as tradicionais. Bloqueio de passaporte, etc. É cabível uma medida atípica no âmbito do mandado de segurança? Tem que caber. Nós vivemos um sistema que a multa já não está dando certo. Porque tem teto, porque diminui, porque vai mudar, o STJ vai poder rever depois.
A medida atípica pode funcionar muito melhor. E já foi aplicada, tá? Eu lembro de um caso, ano passado, ano retrasado, que foi determinada como medida atípica para desligar a energia elétrica da Secretaria de Administração. Porque estava descumprindo ordem judicial. Boa. Já teve um caso assim. E já teve um caso que, inclusive, eu atuei, que foi bloqueada a conta corrente do secretário. Não era em mandado de segurança, mas era em ação civil pública. E bloqueio por quê? Não cumprir a ordem judicial. E aí você vai discutir se ele é parte ou não na ação. Para tentar retirar o bloqueio. Então, eu só me posicionar. Eu admito que cabe. Não estou falando de multa, estou falando das outras. Começa a desligar a energia. Tem uma discussão que eu até faço no texto, não sei se você leu, lá no texto de medida atípica no mandado de segurança. Poderia determinar ao presidente que exonere uma autoridade porque descumpre ordem judicial? Será que o judiciário pode fazer isso? O judiciário já intervém nisso em outros casos. Há 2 semanas, o ministro Alexandre de Moraes proibiu a nomeação do delegado, do chefe da Polícia Federal. Quer dizer, essa ingerência no outro poder já existe. Tudo bem que aquele da Polícia Federal não foi medida atípica, porque foi próprio objeto da ação judicial proposta no Supremo Tribunal. Mas me posicionando, eu acho que cabe sim. Claro que tu vai ter que atender aos requisitos legais. Claro que tu vai ter que demonstrar que as medidas típicas são insuficientes. As medidas típicas não alcançam o resultado. Agora, o ponto maior de discutir é para quem? Se é para a autoridade coatora ou se é para a pessoa de direito público. E aí, nesse caso de bloqueio de conta corrente, passaporte, eu posso aplicar para a autoridade coatora, eu posso bloquear a conta corrente dela, porque ela não está cumprindo ordem judicial. O que é mais efetivo? Aplicar para a fazenda pública ou para a autoridade coatora? Eu, seguindo um raciocínio que eu já venho desde o Código Antigo, eu separo a parte daquele que tem que cumprir ordem judicial. A parte é a fazenda pública. Quem tem que cumprir ordem judicial é o fulano. Então, como é melhor eu, juiz, para que ele cumpra a ordem, aplicar a multa para a fazenda, aplicar a medida típica para a fazenda ou para ele? Eu entendo que se aplicar a medida típica para a autoridade, ninguém vai querer ser secretário de saúde nesse país. Nesse período de pandemia, você imagina a quantidade de ordem judicial que ele está recebendo aí. Secretário Municipal de Saúde, secretário Estadual de Saúde e ministro da Saúde. Imagina a loucura. Eu entendo, compreendo que, do ponto de vista prático, é melhor se aplicar as medidas para a fazenda pública e deixar o sujeito trabalhar. Mas eu discuto, reflito com vocês aí, se essa é a melhor medida, é a melhor alternativa para se cumprir a ordem judicial. É esse o desenho que eu faço quando eu discuto medida atípica no mandado de segurança. Cabível, mas a gente tem que pensar para quem ela é direcionada. Se é para a autoridade, para o governador, para o presidente, determinar que ele exonere o ministro que não está cumprindo ordem, pode fazer isso. Isso é a medida atípica. Até onde eu posso fazer isso? São assuntos que tu pode tratar na tua dissertação, mas são assuntos muito bem ligados ao momento atual. Eu tenho que cumprir a ordem judicial de saúde nesse tempo de pandemia e você vai aplicar as sanções para quem? Multa não tem graça. Vamos pensar nas outras. Multa contra a fazenda pública não... Não, aí a multa não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver mesmo, não. Perfeito. A gente está... Faltam 5 minutinhos aí. Vamos para as considerações finais. Queria agradecer, Multa. Essa live ela foi diferente da live de ontem. Eu assisti a live de ontem. Porque ela, de fato, teve essa aplicação, esse viés prático. É lógico que na live de ontem era muito mais denso e teórico, né? Mas na de hoje, a proposta que eu tinha era justamente essa, da gente poder aí auxiliar os colegas aqui do Acre, né? Nesse sentido. Tem aqui o do doutor Gabriel. Não acho que seja absolutamente impossível imaginar a adoção de uma medida atípica contra o poder público, desde que não conflite com os chamados privilégios fazendários. O advogado público sempre puxa um pouco, né, para a parte da fazenda. Né? Não é privilégio, é prerrogativa. Na verdade, é tratar a isonomia de acordo com a realidade, né? A gente está aqui, cada um é contaminado, né?
Mas aplica, né? Contra a Fazenda Não, já Pública, foram. Sim, já tivemos exemplos, né? De energia elétrica, já tivemos exemplos no Brasil. Agora, do ponto de vista constitucional, você vai trabalhar a separação de poderes aí e a questão até onde o judiciário pode adentrar na esfera do outro poder. É um belo tema aí que já vou te convidar para escrever isso na tua dissertação. Que é um tema bem desafiador. Beleza. E para finalizar, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o professor Rodrigo. Ele colocou entre aspas mesmo. O Gabriel colocou entre aspas. Eu entendi, Gabriel, entendi. Entendi, na verdade, eu percebi o entre aspas, não se preocupa. Para finalizar, é uma pergunta que eu faço para todos os convidados, os processualistas, né? 87 é do Flamengo? Sim. Olha aí, viu? Claro que sim. É resposta curta e grossa. Sim. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Eu vou abrir para tuas considerações finais, meu amigo. Eu espero muito que a gente esteja junto em novembro. Toda a galera da ANEP aqui. Uma honra, oportunidade muito grande de a gente poder trocar essas informações. Você sabe muito bem que o Estado do Acre é carente desse tipo de evento. Então, toda vez que você veio aqui, você viu que a gente sempre tinha os alunos ali ávidos, né, para ouvir vocês, né, grandes processualistas do Brasil. E a escolha do Acre foi uma briga muito, muito grande na época, no ano passado, né? Fizemos um lobby muito grande para esse encontro vir para o Acre, mas deu certo. E agora, se Deus quiser, em novembro vai estar tudo normal já. A gente vai poder fazer esse encontro pessoalmente, mas agradecer porque a gente tem feito essas lives aí toda semana e isso vem preenchendo um pouco essa lacuna aí da ausência dessa aula expositiva de forma presencial, da ausência de eventos jurídicos, né? Já não temos tantos, então essa é uma forma aí que meio que vai, né, trazer um pouco de conforto aí para quem está ávido pelo conhecimento. Então, eu deixo aí as palavras finais para você falar aí um pouco, tá? E obrigado também. Meu querido, valeu. Eu quero agradecer, Marcos, aí, foi muito legal a nossa conversa. É sempre muito bom falar contigo e reencontrar o amigo do Acre, mesmo à distância, né? Os amigos aí do Acre também, dizer que eu fico à disposição de vocês. Eu sou um amigo do Acre. Até estava falando já que tem que voltar no Acre. Eu gosto daí, da cidade, gosto dos amigos. Já estou esperando novembro chegar e fico à disposição dos colegas aí da OAB para outros momentos, outros eventos. Vou com muita felicidade a Rio Branco, que é uma cidade que eu gosto, tenho muitos amigos, sou do Norte também, então sei das dificuldades que nós do Norte temos, né? Então, eu quero comungar com as tuas colocações e ficar à disposição dos amigos. Quem sabe um outro tema a gente pode pensar para trabalhar, né? Nesse período. Sim, claro. de quarentena. E, enfim, quero só agradecer, me deixar à disposição. Os amigos têm aí meu Instagram e ficar já aguardando novembro chegar, né? Já estou esperando aquele peixe para a gente comer aí em Rio Branco. E o verdadeiro açaí também, hein? Pois é, essa aí a gente vai discutir. São duas coisas que a gente tem que discutir. O açaí, o título do Flamengo, do Flamengo e a castanha. São as três coisas. A castanha que foi usurpada do estado do Acre pelo Pará, que colocaram como castanha do Pará, sendo que é castanha do Acre, né? Mas tudo bem. Aí depois virou castanha do Brasil. Castanha, agora usurparam do Pará também, né? Agora é do Brasil. Aí ficou mais isonômico, pertence ao Brasil. Né? E o açaí nosso aqui, você precisa provar o açaí de Feijó, que é o melhor do Brasil também. Tá certo, valeu, obrigado, Marcos. De 87. Com certeza. Valeu, tudo de bom, pessoal. Até a próxima. O Rodrigo disse que não, hein? Porque ofende a coisa nada. Mas enfim. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Valeu, tchau.